noite! Vamos lá! Chegou, chegou! Ih, chegou rápido! Tudo bem, Val? Tudo bem! E você? Também tudo jóia? Como estão seus meninos? Como estão Meus, todo me- mundo? meus meninos estão muito bem, graças a Ai, que Deus. Tá bom! todo mundo aqui, ó, todo mundo dentro de casa. Isso E aí. aí, como é que estão E aí, como é que estão? Aqui também a gente está mantendo bastante gente em casa. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo, você está me ouvindo bem? Tô, tá tudo ótimo, tá tudo Eu perfeito. pus uma bandeirinha para você aqui, ó, do seu país, ó. Ai, Ganhei dos meus alunos. Olha que linda, ganhei dos meus alunos tudo assinado, tudo assinadinho deles. que demais! Que demais! Eu não tenho bandeira nenhuma do Brasil. O que eu tenho é um organizador, porque eu tô na casa da minha vizinha, né? Eu tenho um organizador verde e amarelo. E eu tenho a minha blusa do Brasil, que de vez em quando ainda uso. Mesmo sendo verão, aqui eu uso minha jaqueta. Ah, muito bem, muito bem. Então, hoje o nosso bate-papo, a gente vai esperar um pouquinho, né, as pessoas irem entrando aí, mas eu estou muito feliz da gente poder conversar. Olha, eu tive que pôr um negocinho no meu cabelo, porque a pandemia está deixando ele muito branco, e hoje eu olhei aqui e falei, gente do céu, vamos organizar o cabelo aqui, né? Mas é um assunto muito importante. Por quê? Como professora, como coordenadora, como orientadora, e acompanhando jovem, adolescente, principalmente no final do ensino médio. Porque no final do ensino médio, todo mundo sonha em ir embora. Todo mundo sonha em ir embora. Todo mundo fala assim para mim, não, Valéria, eu não vou fazer Enem, não vou fazer vestibular, não, que eu vou passar um ano fora. Mas fica naquele período lá do terceiro ano e depois todo mundo recua. As mães muito inseguras, né? Eles acabam também ficando receosos, com muito medo. Eu tive alunas que fizeram aquele período de 6 meses, estudaram nos Estados Unidos e voltaram. Eu tive alunos que na universidade eles fizeram Ciência Sem Fronteira. Hoje até uma bonitinha, ela mora na França, ela falou assim, eu já estou dormindo nesse horário, mas depois eu vejo vocês. Eu falei, tá bom, depois você vê a gente. Que o horário, falou, Valéria, esse horário eu durmo. Então, a gente precisa mesmo estar conversando esse assunto. E aí eu falei, gente, a gente fica muito na falação, sem a experiência. É verdade. Né? A gente lá em escola, toda escola que eu trabalho, que eu vou, que eu dou palestra, a gente fala, mas a gente não convence porque a gente não experimentou. A gente não viveu, Não teve a não é? vivência, né? A experiência. Não teve a experiência. Eu falei, gente, está na hora, a gente está na pandemia, a gente está se reinventando. Diz os meus filhos que eu estou virando uma blogueirinha. Eu falei, não, meus filhos, nem tanto, nem sei fazer isso ainda, não. Mas para a gente começar, porque hoje é com você, eu trouxe até um pensamento do Joseph Campbell. Quem que é Joseph Campbell? Ele é um mitologista, um escritor, conferencista e professor universitário. Nascido aí, em Nova York, em 1904. Ele faleceu em 1987, no Havaí. Ele é o autor de uma obra muito famosa, que é O Herói de Mil Faces. E é uma obra grandiosa, uma obra muito lida e tal, mas tem uma frase dele, que hoje eu lendo, buscando para poder, né, a gente ficar aqui, ó, que ele disse o seguinte, eu acho que combina bem com você. Depois você vai me dizer se combina. Tá. Dizem que o que procuramos é um sentido para a vida. Penso que o que procuramos são experiências que nos façam sentir que estamos vivos. Nossa! Muito! Que Completamente. você... isso conversando com a sua mãe, tá?
conversando aqui, eu lembro de algumas coisas, e eu falei assim, senti vivo. E quando eu te acompanho, vejo as suas postagens no blog, no Instagram, eu vejo como você tem vida, como você tem viva a história de pegar uma malinha, viajar por aí e tal. Falei, gente, vida e coragem. Então, são experiências que nos façam sentir que estamos vivos. Quem é você, Manu? Ai, meu Deus, gente, eu tô completamente arrepiada, dá pra ver? Bom, eu quero te falar que, antes de tudo, é uma honra muito grande estar aqui. Eu adorei o seu convite. E também é uma grande responsabilidade estar aqui, já que essa live, na verdade, é para um grande incentivo e uma forma de experiência, não só para os seus alunos, como para os pais dos seus alunos, né? Então, eu espero que vocês gostem e, enfim, participem aqui com a gente. Bom, eu sou a Manu, meu nome de verdade é Emanuele, só que me chama assim a minha mãe quando eu faço alguma coisa errada, ou então minha tia Carminha, que me chama de Emanuele até hoje. Eu morei a minha vida toda no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sou capixaba, mas eu me mudei muito cedinho para o Rio de Janeiro. E eu me mudei com 33 anos para os Estados Unidos. É, é muito engraçada esse bichinho da viagem, essas coisas. Eu sempre tive muita vontade de explorar. A frase que você começou a falar, realmente sou eu. E eu vou depois querer anotar isso e passar, porque assim, realmente, eu acho que a pessoa que é responsável pela minha felicidade sou eu. Então, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida e eu tenho que seguir esse caminho da felicidade, é o que me traz felicidade. E para eu entender isso, eu passei por um processo muito grande. Eu sou muito apaixonada, eu sou muito 880. E eu sempre tive vontade de conhecer o mundo. Minha mãe sempre me incentivou, não, vai, sai. A gente sempre viajou, principalmente pelo Brasil. Então, assim, eu sempre tive muito essa coisa na veia de querer viajar, de querer ter experiências, de conhecer pessoas e lugares. A gente sempre tinha isso. Só que, como o tempo foi passando, eu fui deixando isso de lado. Porque a minha paixão passou a ser outra. Porque eu tive outras experiências e outras oportunidades. Que eu estava começando a adolescência, estava começando a namorar. Então, assim, eu realmente deu aquele momento de deixar da viagem para poder namorar. Uma coisa assim muito adolescente, né? E depois nessa minha trajetória, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo e vendo o que você quer para sua vida, descobrindo qual é a sua razão pessoal, quais são os seus sonhos, não sonhos naquela forma de sonhar acordada, não disso, mas assim, o que você quer de verdade, sabe? Qual é a sua realização pessoal? O que você quer? Eu quero conhecer o mundo. Eu quero um mundo saudável. Eu quero um mundo melhor, saudável em todos os sentidos. Então, eu comecei nessa minha busca. E eu sempre tive muito... Deus não dá asa à cobra, né? Deus não dá asa à cobra. Não dá. Então, eu sempre tive essa vontade de sair, de explorar, de ter essa experiência. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive muito medo de que eu não sei. Medo de deixar meus pais, medo de alguma coisa. Eu não sabia o inglês completamente. Eu, particularmente, não gosto de inglês. Acho inglês uma língua muito difícil. E eu pedi para minha mãe, eu quero sair do curso de inglês. Minha mãe, você não vai sair do curso de inglês. Eu falei assim, vou sim, sair do curso de inglês. Voltei mais tarde, pagando do meu próprio dinheiro. Porque ela falou, eu não vou pagar. E, enfim... Nessa minha construção, porque vamos combinar, cara, quando a gente está crescendo, nem quando a gente está crescendo, né? Na adolescência, na vida adulta, então isso passa muito. A gente não sabe muito as coisas, a gente vai aprendendo. Conforme o rio vai sendo conduzido, a gente vai aprendendo, vai levando os tombos, né? E a gente vai se construindo e reconstruindo. E eu acho que foi um pouco nesse amadurecimento que eu fui tendo, sair da casa dos meus pais, fui morar fora. Isso tudo foi construindo mais a minha identidade, mais tendo mais assim o que eu realmente quero. Sabe, tirando um pouco desse do umbigo, desligando um pouco. Apesar de sempre ser assim para frente,
adolescente, de sempre ser soltinha, assim, no sentido... eu sempre organizei viagem da minha turma no colégio. Olha isso, que loucura. Eu organizei eu organizei no meu colégio uma viagem para Miguel Pereira. Eu tinha Que perfeito. 16 a 17 anos. Eu liguei para o hotel, perguntei todo mundo: vamos para Miguel Pereira passar o Halloween lá no final de semana? Vamos. Então tá. Olha que loucura. Tanta gente quis ir que até professor quis ir, mas a escola teve que fazer uma reunião para falar que não tinha ligação com isso, que quem estava organizando era uma aluna. Eu. Minha mãe ficou tão chateada comigo, porque como assim eu estava organizando uma coisa que ela não deixou eu ir. No final, na quinta-feira, antes de todo mundo ir na sexta, ela deixou eu ir. Mas isso estava na minha essência, tá vendo? Eu tinha esse negócio de vai, não vai. E não satisfeita, depois dessa viagem para Miguel Pereira, eu ainda organizei uma viagem para Porto Seguro no carnaval. Deus! A minha mãe Essa foi punch. desesperada. Minha mãe falou: você não vai de jeito nenhum. Eu falei assim: mãe, eu vou, eu tenho dinheiro, eu já tô pagando e eu vou. Você não tem como falar que eu não vou. Mas por dentro, eu tava assim, né? Não passa nada. Assim, minha mãe tem que deixar eu ir. Eu ainda preciso dos 50 reais dela. Sabe, assim, pensando nessas coisas. Mas assim, foi tudo de uma forma. Eu acho que pai e mãe, alguns pais, algumas mães gostam de reter, de segurar. E isso acaba criando para os adolescentes, para os filhos, para a criança, um certo conforto. Alguns não. Algumas pessoas, como eu ou outras, descobrem um tempo que quer, não, eu quero andar com as minhas próprias pernas, quero passar meus perrengues e deixa que a vida. Eu não quero viver só embaixo da sua barra. É bom, eu tenho você como base, como suporte, te amo, mas beijo e tchau, tô indo. E outras pessoas, outros filhos não, né? Outros filhos gostam de ficar nessa barra. Por quê? É a zona de conforto, porque é melhor, é mais conveniente, enfim, N razões. Então eu acho que assim, eu fui criando essa minha identidade aos poucos. Vontade de viajar sempre tive, mas não tinha dinheiro. Mas depois que eu comecei a trabalhar também, eu comecei a ver essa oportunidade de viajar, que eu acho que, e hoje eu entendo que você tendo educação financeira desde o início da sua vida é muito importante para vários setores, inclusive lazer, inclusive investir na sua educação para você ter um MBA, para você ter um curso de línguas, para você conseguir um nível melhor de trabalho e você subir no trabalho. Eu entendo que isso tudo é uma grande cadeia, uma grande formação para você ter. E isso tudo, conforme você vai também vivenciando novos ambientes, novas experiências, novas histórias, novas pessoas, você vai tendo novas ambições. Então, aquelas ambições que você tinha no círculo familiar, elas não serão as únicas. Você acaba agregando e somando a sua personalidade. Então, aí você vai realmente construindo a sua identidade adulta. Então, foi nesse meu processo que eu viajei sozinha. Pela primeira vez, eu fui para uma viagem incrível para o Atacama, no Chile, sozinha. Peguei uma promoção depois de 4 anos sem férias no trabalho. E muito engraçado que pai e mãe também sentem umas coisas. Da mesma forma que, às vezes, eles não te seguram no sentido de te segurar, não vai para a vida, mas assim, não segura de proteção, né? Algumas vezes os pais falam assim, vai que tá tudo bem. Então, nessa minha viagem, eu vou viajar sozinha, não tem ninguém para eu viajar. Ah, tudo bem, tô indo para o Chile, é espanhol, é uma língua próxima ao português, então eu vou conseguir conduzir. Mas tudo fluiu tão bem. E eu conheci pessoas que eu tenho relacionamento até hoje. Eu fiquei num Airbnb, fiquei num hostel pela primeira vez na minha vida.
E eu conheci um cara da Inglaterra, o Tony, que inclusive foi no meu casamento. Uma galera da Bahia, que a gente tem contato até hoje, já vieram me visitar aqui nos Estados Unidos. Então, isso que eu falei assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero viajar e vambora. Então, conforme eu fui saindo, Foi. conforme eu fui descobrindo essas possibilidades, eu fui me identificando com isso. E Manu, quando você terminou o terceiro ano do ensino médio, você foi para uma universidade, fui. tá? Qual o curso que você fez? Eu fiz comunicação social com ênfase em propaganda e marketing. Então, tem uma ligação com a sua escolha de ir embora também, porque comunicação é sua cara, né? Se relacionar, falar, tá de boa. Você fez o curso, depois você trabalhou na área. Sim, trabalhei a minha vida toda, eu trabalhei com publicidade, relações públicas, assessoria de imprensa, e depois eu migrei para a parte de marketing dentro da empresa. Ah, então. E aí você ficou aqui no Brasil trabalhando numa empresa, pagando suas contas, pagando suas viagens, certo? Isso. O pai e a mãe o tempo todo comungando com a mesma ideia, né? Ou assim, não é isso, vamos fazer outra coisa. Não, esse curso não. Porque o que acontece? A gente, enquanto pai e mãe, não é o meu caso, porque eu achei que eu saí um pouco desse quadradinho, né? Eu tenho um filho TI e tenho um filho que faz gastronomia. Os pais querem que os filhos sejam médicos, advogados, doutores, engenheiros, né? Todo mundo, é o que você falou, nessa zona de conforto. Aquilo que vai ter emprego, aquilo que vai dar empregabilidade, né? E ficar aqui, debaixo das nossas asinhas, certo? Viajar, nem ali para Santa Rita ninguém pode ir sozinho, né? Imagina ir para Nova... Santa Rita de Jacutinga, olha lá, né? O Daniel foi estudar em Santa Rita de Sapucaí, 4 horas daqui eu achava longe, entendeu? O Arthur estuda ali em Campos do Jordão, 3 horas daqui eu acho longe, mas os meus foram, né? Preocupação natural de pai e de mãe. É o filho sozinho no mundo. É o filho com quem vai... Olha só, você já falou que as pessoas que você encontrou ao longo da sua vida te acrescentaram muito. Eu li um livro agora que chama O Mundo que Habita em Nós, da Liliane Prata. Um livro também que vou mandar para você ler. Tá. Que a gente é feito de tudo isso. Das pessoas, dos encontros, né? E aí a gente vai acrescentando. Você falou exatamente o que está no livro dela. Exatamente. O meu medo como mãe era meu filho se envolver com droga, com coisa que não presta, com não sei com que. São medos e angústias muito grandes dos pais. E aí? O que você, né, você formou, você trabalhou, você construiu, mas você não ficou na zona de conforto. A hora de decidir, não quero mais essa empresa, quero ir embora e tal. Também, como foi essa decisão? Então, 3 perguntas. A minha formação, eu acho que assim, a família realmente é uma base para a formação da pessoa. Eu acredito nisso. Mas eu também acho, assim como um pensador que eu gosto muito, que é o Durkheim, ele fala que o meio influencia o indivíduo. Eu tenho isso muito para mim também. Então, eu acho que também o meio em que você está vai te influenciar e é uma troca que você tem. Você também, o que você está procurando e o que o meio está te oferecendo. É uma troca constante que você tem para a sua formação. E é muito interessante porque os meus pais, eles sempre me apoiaram na decisão que eu fosse tomar. Foi muito difícil eu tomar essa escolha de comunicação social, o que fazer. Eu passei por várias outras profissões. E eu não sei, alguma coisa estava me chamando para isso. E também, durante a minha profissão, eu descobri que é muito marginalizada. Principalmente a publicidade. Bom, na época que eu fiz, a oferta de profissionais estava muito grande e a oferta de estágios não era tão grande assim. Então, foi assim, uma grande batalha. Mas eu consegui, acho que foi no 2º ou no 3º período, eu já comecei a estagiar. E eu acho que eu tenho uma coisa... aí vai da minha natureza.
Pra mim, eu tô bem, eu tô tranquila, eu tô indo conforme a maré. Mas chega um ponto que eu falo, pera lá, isso aqui não é pra mim, pulo fora. Eu até Ai, chego, que... dou sinais. Eu falo, isso não é bom pra mim. Olha, não tá legal. Mas eu chego num limite, sabe? E em relação a tudo, em relação a relações pessoais, relações profissionais e até em relação à situação da vida. Meus pais, então, eles sempre me apoiaram. Eu sempre tive o sonho de morar sozinha. Sempre tive a vontade de morar sozinha. E consegui morar sozinha várias vezes. A minha madrinha tinha um prédio, tinha um apartamento naquele Palace, na Barra da Tijuca, que caiu. Quer dizer, ela tinha Uhum. um apartamento no Palace que ficou em pé. Só que ela não tinha estrutura emocional para ir para lá. Eu cheguei para ela e falei assim, Dinda, posso alugar o seu apartamento? E chamo uma amiga. E aí a minha mãe, mas você não vai morar sozinha? Então, assim, eu sempre tive essa coisa de vou me virar, vou tentar, vou fazer lembrancinha de casamento, vou fazer um freelancer. Eu sempre tive essa coisa, sabe? E sempre tive o suporte dos meus pais. E também, quando eu estava assim, um pouco descansada, meu pai sempre falava, minha mãe também, olha, você tá para se formar. Não seria interessante você procurar uma profissão com carteira assinada, porque na publicidade acontece muito das pessoas não assinarem carteira. E no Brasil essa é uma realidade, não é uma realidade daqui dos É. Estados Unidos, né? Então, enfim, eu tinha esse suporte deles, eu tinha o suporte dos meus amigos também, que a gente trocava essa ideia. A sua segunda pergunta foi sobre os pais de querer sempre, né, se pegar. O medo, né? Meus pais sempre, sabe? Sempre. Porque, de novo, Deus não dá asa à cobra. Se eles derem linha, eu ia estar em Júpiter. E olhe lá. Então, assim, meu cabeça ali, sabe? Era ali firme, segurando forte. Mas, assim, tudo com muito respeito. Às vezes até um pouquinho mais, assim, forte, né? Dependendo da situação e da época. Mas é muito engraçado que nessa minha construção eu fiz terapia. E eu acho que quando eu fiz terapia, foi um marco muito grande na minha vida, aí em autoconhecimento, que me fez estipular limites. E estipular limites da minha relação, desse meu medo que eu tinha de não deixar os meus pais, entendeu? Então, isso me fez, assim, não agradá-los, não ter a obrigação de agradá-los e de respeitá-los, de manter essa conduta do respeito, mas, acima de tudo, em busca da minha vida. E eu acho que tudo vai seguindo um caminho certo. Assim, eu acredito que Deus, assim, coloca a gente num caminho para a gente ir trilhando, porque esse conhecimento e essa minha liberdade veio antes dessa minha decisão de morar aqui nos Estados Unidos. Tanto que essa decisão de vir morar aqui, ela partiu de muito pensamento, muita conversa, principalmente com meu irmão na época, para poder ter esse caminho e girar a roda. Mas eu também na universidade, eu queria ter essa experiência de morar fora, de trabalhar fora, mas é muito engraçado que eu não me sentia confiante e capaz de fazer isso. Muito boba, porque assim, muitos amigos meus fizeram, tanto do período quanto do colégio para a faculdade, quanto na faculdade, de trancar 6 meses, de trancar um ano e ter essa experiência. E eu acho muito válida. É muito, é uma experiência ímpar, né? Medo de pai e de mãe vai ser por uma vida inteira, não tem Inteira. jeito. É muito Inteira, engraçado, né? Mal. O meu marido, ele fez. Aí você vê assim as oportunidades. Ele terminou o segundo ano numa escola na França. Ele passou um ano na França estudando. E isso assim, aí depois você vai conversando e você vai ver, nossa, eu preciso de dinheiro, isso, aquilo. Não, ele era ferrado de grana. Mas existem instituições, e assim, a Fundação Estudar faz isso. A Fundação Estudar é um dos maiores
homens empreendedores do Brasil, o Paulo Landman, que é dono da Ambev, enfim, ele tem uma estrutura incrível que ele não só leva estudantes do ensino médio, mas também estudantes do ensino universitário, superior. E se você não tem dinheiro para poder pagar, eles vão pagar para você. E a única coisa que, em alguns casos, eles pedem é que você possa pagar para uma próxima pessoa quando você tiver sucesso. Então, existem essas ferramentas. Aquela sociedade também, Lions, The Lions Club. Tem uma aluna aqui que foi pelo Lions. Eu não sabia que isso existia, gente. Maçonaria também faz isso e outras fundações oferecem esses recursos. E também universidades fora, você pode fazer o scholarship através de universidades. Uma amiga minha fez e eu não sabia disso. Nem sabia que tinha que... Mas onde que eu vejo isso? Sabe, muito perdida, muito assim, o que tem, o que não tem. Então, assim, é muita informação e hoje em dia, o que a gente tem de informação uma semana, os nossos avós não tiveram durante a vida inteira. Eu acho que a gente tem que ter concentração e ver o que você quer. Quer estudar fora? Google. E, enfim, começa a estudar, começa a ver as possibilidades e, cara, focar. Porque o que acontece? Eu quero morar fora. Mas tem aquele vestido ali para comprar. Mas tem aquele filme ali para ver. Então, você tem que focar no seu objetivo. Qual o seu objetivo? Eu acho que isso... E o que a Juliana colocou aqui, professora, né? Falta informação, infelizmente. Ela colocou aqui, ó, muitos alunos nem sabem que pode usar a nota do Enem para universidades como Portugal. Falta essa informação, porque não é uma informação muito conveniente para nós brasileiros, né? Porque o brasileiro, ele, se puder, ele fica aqui técnico, estudando, né? Aquilo aqui. Quando você chegou aí, né? Aí você e as professoras entrando, Juliana, Rejane, todos professores de português. Meu Deus do céu. Quando nada, são excelentes companheiras de trabalho, meninas excelentes. E são professoras do ensino médio, que passam na sala de aula, é isso. Esse menino não sabe o que quer, esse menino tem que decidir, tem que resolver aos 17 anos, né? Não tem jeito, é muita loucura. E hoje a gente está ouvindo muito o sonho de ir embora, de estudar fora, né? De viver essa experiência que você viveu. Eu falo com o Daniel aqui, meu filho, vá, porque aqui como é que as coisas estão difíceis, né? Bom, nós chegamos num momento aqui da conversa que eu quero saber de você, né? Nós precisamos, estamos juntos nessa jornada, Rejane, é isso mesmo, estamos juntos até para formar esses meninos. Depois a gente vai salvar isso aqui, a gente vai publicar para que mais pessoas possam ver. Manu, você então resolveu morar nos Estados Unidos. Quando você mudou para os Estados Unidos, você estava trabalhando aqui no Brasil, você foi para os Estados Unidos, arrumou trabalho, como é que você chegou, como é que você viveu, onde você foi morar, o que você gastou, quanto que você precisou ter, e aí o que você falou, tem um vestido que você não pode comprar, tem um cinema que você não pode ir, você abriu mão disso tudo. Hoje o nosso adolescente, ele quer, mas ele não quer abrir mão, porque é a geração que nasceu para ser feliz, eu quero ser feliz, né? É a geração miojo, Mário Sérgio Cortella fala que é a geração miojo. 3 minutos o macarrão tá pronto, né? Agora, mudar, Varal de Ideias colocou aí também, mudar uma experiência incrível, uma perspectiva completamente. É uma professora que trabalhou comigo, morava aqui, e foi aqui pro Brasil mesmo, mas está penando, porque tá longe de todo mundo. Como é que você... Pode falar. Fala. Pode falar. Não, como é que você chegou, por que Estados Unidos, em que momento conheceu o marido, trabalhou, né? Geração que não aceita frustração. Você se frustrou? Muito interessante isso, esse comportamento, né? E eu acho assim, só pegando um gancho que você falou, eu acho que além de a família ser a grande responsável pela base da formação do adulto e ter a sociedade também, o professor também tem uma importância tremenda. Eu tenho professores que, poxa, inclusive...
Se eu sair de Campo Grande, no Rio de Janeiro, para morar na Zona Sul, porque ficava perto do meu trabalho e eu não precisava gastar 6 horas, foi porque eu tive um professor que uma vez falou assim, cara, vocês não precisam fazer isso. Campo Grande não precisa ser um bairro dormitório para vocês. Vocês podem ter vida. E foi isso que eu fui em busca, né? Mas então, nessa minha decisão, eu sempre trabalhei desde que eu saí da faculdade, passei por processos de fui demitida, fui dispensada, fui recontratada, passei por todos esses processos de frustração que a gente tem numa carreira profissional. E, bom, eu conheci o meu marido no Brasil, na empresa que eu estava trabalhando, e a gente manteve um relacionamento em segredo durante algum tempo, porque ninguém podia saber, apesar de todo mundo saber. Quando eu tive essa decisão de vir para cá, é porque ele teve a possibilidade de morar no Brasil. Então a gente ficou namorando. Ele morou no Brasil aproximadamente 10 meses, até que ele mudou de posição na empresa e aí ele não poderia mais morar no Brasil. Ele ainda morou por mais alguns meses, mas depois ele teve que voltar. Então ele veio conversar comigo. Manu, vem para os Estados Unidos. Você sempre teve essa vontade de estudar? Vamos ver se vai funcionar. Eu falei assim, cara, não. Minha vida tá aqui. No dia que você tiver que ir embora, a gente encerra a nossa situação. Só que aí, e uma coisa assim que é muito engraçada do meu relacionamento com ele, por ele ser estrangeiro, por ele eu nunca levei fé. A verdade é essa. A verdade é essa. Então eu acho que o nosso relacionamento sempre foi muito leve. Então, era um dia após o outro. Então, quando me caiu a real, ele chegou para mim, Manu, eu não quero namorar à distância. Ou você vem ou a gente termina. E aí eu falei assim, putz, é essa a decisão que eu tenho que tomar para minha vida, né? Então, a minha empresa que eu trabalhava era a mesma que a dele, só que o meu inglês não era o suficiente. Eu achava que eu tinha um inglês suficiente e fluente, mas não tinha. Então, com isso, eu não consegui também fazer a transferência. Então, eu pedi demissão do Brasil, deixei o meu chefe bastante meses até encontrar uma pessoa, até treinar uma pessoa. No meio dessa situação toda, veio a crise de 2015, que muitas pessoas foram demitidas, foi aquela avalanche, né, de demissão, e eu me mudei para cá. Bom, com relação a dinheiro, finanças, eu acho que cada um pode saber o que quer e o que não quer. Eu falar que eu trouxe essa quantidade X de dinheiro, mas isso é para o meu estilo de vida. Eu não sei como é o seu estilo de vida. Então, eu acho que cada um tem que balancear o que quer e o que não quer. Eu quero, antes de tudo, também desmistificar um pouco esse endeusamento de morar fora nos Estados Unidos para viver o sonho americano. Tem muita gente vivendo pesadelo americano aqui, tá? Então, eu tô querendo falar o seguinte. Existe o sonho americano, isso é real. As pessoas que trabalham aqui, trabalham muito, são valorizadas e conseguem o sonho americano de ser empresários e tal. Mas existe também uma realidade que muita pessoa não mostra, que é de pessoas, imigrantes ilegais, que passam por situações, assim, dificílimas aqui, sabe? Eu acho que isso vale a pena ser dito, para sempre com o pé no chão. Sempre com o pé no chão, sabe? Então, assim, eu lembro que o meu chefe, ele me mandava mensagem, Manu, não fique ilegal nos Estados Unidos, se cuida, como você está precisando de alguma coisa. E todo mundo, assim, ao meu redor. E algumas outras pessoas, não, já imaginando aquilo, caraca, a gente vai para os Estados Unidos, meu sonho e tal. Então, assim, quando eu me mudei, foi tudo assim, uma coisa atrás da outra e vindo aquele processo de adaptação, uma cultura muito diferente. Graças a Deus que eu fui para uma região muito que tem o mundo. Nova York tem o mundo. Se você quer 3 horas da manhã comer uma tapioca, você vai encontrar um lugar com tapioca em Nova York, sabe? Se você quiser um brigadeiro, você vai encontrar. Se você quiser uma comida japonesa, tailandesa, do Laos, você vai encontrar uma comida do Laos lá. Então, eu fui muito sortuda de ir para lá, porque o meu processo de adaptação foi muito melhor. Aqui, eu tô num estado agora que fica ao sul de Nova York. Fica assim, Nova York, New Jersey e Delaware.
Delaware é um estado pequeno, é uma cidade, eu tô numa cidade praiana. A realidade daqui é diferente. Eu fui numa lojinha aqui, a pessoa reconheceu o meu accent, que é o meu sotaque, e a pessoa meio que me tratou, tipo, você não é daqui, o que você tá fazendo aqui, sabe? Em Nova York, jamais isso aconteceu. Então, assim, existe esse lado da discriminação, do preconceito. Mas então, eu peguei o meu dinheiro, todo o meu dinheiro, fiz uma procuração para os meus pais, para eles poderem administrar conforme eu não tivesse lá e precisasse fazer algumas coisas. Eu continuo pagando meu INSS no Brasil e a minha previdência privada no Brasil, porque eu tô do sistema antigo de previdência privada. Quer dizer, agora não sei se vai mudar, né? É, Acontecendo aí. Agora não sei, os cabelos brancos, nem a aposentadoria eu consegui. Eu nem falo dos cabelos brancos, que aqui também já está começando. Que aqui os presidentes só são amigos, né? Mas eu tive esse cuidado de manter essa minha contribuição para esse lado e deixar um pouco do meu dinheiro lá. E eu trouxe um pouco do dinheiro para cá. Mas também eu preciso confessar que, no caso, na época, o meu noivo, né? Ele me deu todo o suporte. Todo o suporte. Ele falou assim: não, a gente está aqui para construir uma família, a gente vai tentar junto, o que é meu é seu. Só que eu sempre fui independente, sempre tive o meu dinheiro. Quando eu vi que o meu dinheiro aqui estava acabando, até porque quando eu vim, o dólar estava R$ 4. Então, assim, meu dinheiro estava circulando rápido. Indo. Indo. E aí, o meu absorvente, eu não tinha dinheiro para comprar o absorvente. Foi muito difícil eu pedir para ele. Nossa, quando eu falei com ele, que eu consegui falar, ele achou tão ridículo. E aí, daí ele começou a prestar atenção nisso, que eu estava realmente preocupada. Então, ele deixava sempre dinheiro para mim, até eu ficar legalizada. Porque o que acontece? Eu vim para cá com o visto de turista. Eu já tinha o visto americano, eu já tinha vindo para os Estados Unidos algumas vezes com ele para conhecer os pais dele. E a gente viu que seria melhor, mais rápido, vir com o visto de turista do que o visto de noiva. Mas cada caso é um caso. Então, depois que a gente casou aqui, a gente deu entrada para todo o processo de imigração, que é quando você ganha o green card. E, bom, nesse meu processo de ter o meu dinheiro mesmo, e nesse processo do green card, eu não sou habilitada a trabalhar. Eu não posso trabalhar, porque eu ainda não sou uma residente permanente no país. Eu não sou legalizada. Então, eu não poderia trabalhar. Então, comecei a fazer o Airbnb. Na minha casa, eu tinha um quarto no Brooklyn, ainda tenho. E aí, eu comecei a receber pessoas do mundo todo. Essa começou a ser minha receita. E durante esse período, até regularizar isso tudo, até mentira, né? Porque eu faço Airbnb até hoje. Eu caí, foi uma paixão receber pessoas que estavam viajando, conhecer pessoas, experiências. E aí eu também criei amigos pra caramba com Airbnb. Conheci brasileiros, já conheci franceses, conheci um artista. Gente, aí é papo para uma outra live. Isso! Mas enfim, então eu comecei a ter meu dinheiro, comecei a juntar dinheiro, investir na minha educação, porque para adaptação de um lugar, e eu até bati esse papo outro dia no meu Instagram, é muito importante você ter o conhecimento da língua e o entrosamento da língua, fazer coisas locais, se enturmar com a galera local. Isso é muito importante, entendeu? Porque senão, cara, você vai ficar isolado no seu mundinho do Brasil. E não é a realidade. Você precisa viver a realidade do lugar que você está morando. E, demora. Demora para você poder criar um ciclo de amizade. Demora para você se sentir em casa. O meu primeiro inverno aqui foi horroroso. Enfim, é todo o processo. E cada pessoa também tem o seu processo de adaptação, né? Alguns são mais fáceis, outros não. E, bom, depois com esse lance dos trabalhos, eu me apaixonei pelo Airbnb. E eu e meu marido, a gente realmente viu isso como uma oportunidade de fonte de renda. E hoje em dia, eu particularmente vivo disso.
E recentemente, no meio dessa pandemia, dessa loucura toda, ainda arrumei um emprego numa corretora de imóveis aqui na cidadezinha que eu tô, Praiana, para fazer administração de imóveis, que é exatamente o que eu fazia com o meu Airbnb. Então, e uma coisa, aqui nos Estados Unidos, muita gente tem formação. É importante você ter formação. É importante você ter a língua. É importante você ter a noção do que você está fazendo. Mas é muito interessante que aqui ninguém é discriminado por ser faxineiro, por começar a vida trabalhando como garçonete. Isso faz parte da cultura. Eu lembro uma vez que meu marido me perguntou, Manu, por que aqui em Búzios só tem garçonete da Argentina? Eu falei assim, porque brasileiro não gosta disso, porque acha que é subemprego. Então, assim, essa é uma realidade daqui também, sabe? Adolescente vem trabalhar em restaurantes para ter o dinheiro, porque aqui as universidades são pagas. E precisa ter dinheiro para poder pagar isso. E muitas das Aqui vezes... a Rejane falou alguma coisa com você aí, ó, em inglês, e eu não sei. Oh, the American way of life is hard. A forma de vida americana é difícil, é hard, isso mesmo. A Ju colocou para você que quer ser sua amiga. Ju, entra lá no blog. Você está falando num ponto muito importante. O Arthur está fazendo gastronomia em Campos do Jordão. E o Arthur foi trabalhar como chapeiro, como garçom, serve, foi de madrugada. E um momento que mais emocionou o Jomar foi que nós fomos passar um final de semana em Campos do Jordão e o Jomar foi de madrugada no restaurante buscar o Arthur. E o Arthur estava descendo da cozinha, todo sujo, e com um saco de banha que tinha que descartar 2 horas da manhã. E o Jomar esperando. O Jomar, quando viu aquilo, falou, gente, o Jomar falou assim, eu acho que eu não faria, né? Então, assim, eu estou muito feliz, e o Henrique falou para mim essa semana, de ver meus 2 filhos fazendo isso. Sim. Porque é uma realidade. Você vai em Búzios, né, só tem povo, não tem brasileiro trabalhando, porque o que tem um adolescente trabalhar? Qual o problema de um adolescente servir, tá na chapa? Aí é diferente, né? Aqui todo mundo trabalha. E se não trabalhar, como é que vai pagar a escola? A escola não. Algumas escolas aqui são públicas. Mas, cara, o plano de saúde aqui. Eu vou falar sobre isso porque tem muita gente que acha que não. O sistema de saúde dos Estados Unidos é um dos sistemas mais ridículos que tem na face da Terra. Sabe essa coisa que a gente vê em filme das pessoas perdendo casa para poder pagar? De penhorar casa que não tem como pagar? Isso é real. Isso é real. Isso é real. Eu já visitei o hospital algumas vezes porque eu descobri que eu tinha pedra nos rins aqui. Obrigada, papai. Eita. Obrigada, papai. Mas a gente teve uma conta depois australopiteca muito grande com plano de saúde, porque aqui não é plano de saúde, né? Aqui o que tem é como se fosse seguro saúde, é como se fosse seguro de carro. Você atinge um determinado valor, se você atingir esse determinado valor, o plano, a empresa paga para você. Do contrário, meu filho, se ferra aí. E é assim, e é conta. E ó, eles cobram $1 do algodão, tá? Eles cobram a quantidade de dose do Advil. 1 oz, né? 1 ml, 5 ml disso. Eles cobram assim. É que todo mundo fica vendo Grey's Anatomy, entendeu? E fica achando que é igualzinho Grey's Anatomy, entendeu? Que vai encontrar um Derek, que vai encontrar todo mundo lá, vai entrar no plantão médico e vai ser perfeito. Essa conversa é excelente, porque os meninos e as meninas que depois verem que vai ficar salvo e tal, eles têm que saber disso, né? Ah lá, Juliana, temos que valorizar o SUS, porque a gente fica nessa imaginação de que lá do outro lado é muito melhor.
E olha só o quanto. Eu lembro que a minha prima, a Vanilla, que trabalhava nessa parte de saúde, ela sempre ficou muito preocupada. Então, assim, para vir para cá, eu fiz um seguro viagem. Eu fiz um seguro viagem de 6 meses. E depois, quando venceu, foi no período que eu casei. Então, eu fui pro plano de saúde do meu marido. Então, assim, eu pensei em tudo isso, entendeu? Mas existem pessoas que eu conheço que não têm plano de saúde. Tem pessoas que eu conheço que estão 7 anos sem ir ao dentista. Tem pessoas que conheço que tiveram que fazer emergência, uma cirurgia de emergência e pagam um dinheiro para o hospital, para a ambulância do 911. Então, quer dizer, quando você tem essa decisão de morar fora, você pode ter essa decisão do seu sonho. Porque, cara, é teu sonho, é a tua realidade, é a tua vida, só você que sabe disso. Mas olha só, a realidade, o pé no chão é esse. E isso é importante, né? E assim, que lugar você quer ir? Qual é o custo de vida? É um custo de vida caro? Por exemplo, Califórnia e Nova York são estados, e Havaí são estados caros para você morar. São ícones, né? São o que atrai as pessoas. Tem estados mais baratos, tem cidades mais baratas. Então, isso tudo você precisa avaliar. Cada estado aqui é muito independente com relação a taxas, a impostos. Então, isso tudo você deve levar em consideração quando você está escolhendo sair, até mesmo para estudar. Não é, olha que delícia de bate-papo, porque, por exemplo, quando algumas adolescentes entraram aqui e eu falei, vai lá no blog, vê a Manu, vê o blog da Manu, olha que lindo, que não sei o quê. Todo mundo foi lá ver você, tem uma que falou, nossa tia, vai ser demais, ela é linda. Teve uma que falou assim, nossa, já tô até seguindo. Porque o adolescente, o jovem, ele fica nessa visão, né, nessa perfeição de tudo é perfeito. Manu, 10 para as 8 já, você acredita? Ai, gente, daqui a pouco a gente termina. Mas assim, temos 10 minutos aí, e eu trouxe uma outra, até de um livro que chegou para mim hoje, que chama, olha... Vou ler aqui, Amor Próprio e Amor pelo Mundo, da Liliane Prata. Olha, gente, eu tô apaixonada nessa escritora recentemente, depois você segue ela, chama Lili Prata. Tá. Ela coloca assim, ó, são as experiências que nos transformam, não os conceitos que achamos bonito. Foi tudo que você falou agora. É isso, são as né? São as experiências. Até pegando o que você falou, eu estava ouvindo um podcast. Eu tô lendo um livro também, peraí. Eu tô lendo um livro aqui, que é sobre 7 hábitos para uma pessoa ter mais eficiência e ser mais bem-sucedida. E eu tô lendo em inglês. Eu faço assim, eu leio um livro em português e em inglês. Em português e em inglês. Que assim eu vou também aperfeiçoando o inglês. Mas eu estava ouvindo um podcast na semana passada, semana retrasada, e para mim foi muito interessante nesse meu momento que eu estou passando. Porque eu estou num momento de transição, né? Eu estou trabalhando pela primeira vez com pessoas e pessoas de mais idades. Está sendo muito transformador para mim. E é muito engraçado que ele falou sobre confiança. O que te faz ser confiante? A confiança vem quando a gente começa a repetir as coisas. Então, por exemplo, no escritório, eu estava super nervosa em atender o telefone. Agora, depois de 3 semanas, 4 semanas, já estou tranquila. Então, quer dizer, a sua repetição, conforme você vai repetindo aquela atividade, vai te tornando mais confiante de você seguir. É como se a gente estivesse fazendo a apresentação, né? Quando a gente faz a apresentação de um trabalho. Primeira apresentação de um trabalho, a gente fica todo travado. Mas conforme a gente vai apresentando, conforme a gente vai falando, conforme a gente vai tendo conhecimento do assunto, a gente se torna mais confiante. E a gente se torna mais forte para poder fazer aquilo e aprender e seguir adiante. Sim, sim, a confiança e o conhecimento. A gente tem que sair do achismo, né? Eu acho, a gente tem que buscar conhecimento, né?
O conhecimento ele tem que fazer parte da sua vida, do seu mundo, buscar, ler, ouvir. Hoje o conhecimento está aqui, né? A gente pode buscar de uma facilidade, é uma facilidade. Acesso, né? É de fácil acesso. É fácil acesso, exatamente. Dominar, né? E confiar, que é a questão do amor próprio. Eu preciso ter amor próprio, eu preciso me conhecer, eu preciso saber das minhas escolhas, eu preciso confiar, vou errar, vou cair, mas eu vou levantar, né? E você teve um parceirão aí, né? Que é seu marido, né? Eu falo pra ele, se não for pra ser feliz, não vale a pena. Se não for pra ser feliz, eu não vou ficar aqui. Se não for, tem que fazer valer a pena. E não é só ele ser feliz, eu ser feliz. Então, isso aqui tem que funcionar. E foi até isso que ajudou no meu processo de adaptação. E relacionamento é isso, né, Val? Relacionamento é isso. Relacionamento, eu acho que amor não sustenta a relação. Amor não sustenta. O que sustenta a relação, um relacionamento marido e mulher, é a admiração e o respeito. Porque se você não tiver admiração e respeito, é a base, né? Você tem que ter admiração e respeito. E aí você tem o amor como base. Eu amo ele, mas aí você não tem um amor próprio, você tem que ter isso como uma base. Você tem que seguir isso forte, né? Que tipo de relacionamento você tá criando para você. Ainda mais um relacionamento longe da família, né? Longe dos seus, longe daqueles que te protegeriam, que te compõem. Então, é preciso desse relacionamento, ele precisa ser de confiança, de respeito mútuo. Aí, meu marido falou de respeito mútuo, de admiração um pelo outro. Eu aprendi, até no encontro de casais, com um casal, velhinhos, inclusive ela morreu logo depois. Ele disse o seguinte, que ele casou para fazer ela feliz. Ele casou para fazer ela feliz. E aí, ele fazendo ela feliz, ela sendo feliz, ele estava feliz. Então, é muito interessante isso. Bom, deixa aí as suas considerações finais, né? Daqui a pouco a gente encerra. Te agradeço do fundo do meu coração, muito. Estou, assim, maravilhada. Tenho certeza que vai dar muitos frutos, né? Sucesso no seu blog, sucesso aí no seu empreendimento, né? Sucesso através do seu esforço, através do seu trabalho, porque nada cai do céu, né? Eu quero ter sucesso, mas eu fico aguardando. E aí, deixa aí o finalzinho com você. Muito, muito, muito obrigada. Novo. Assim, muito, muito obrigada. Foi uma honra para mim participar e, assim, uma grande responsabilidade, como eu te falei, né? A Flávia entrou, Flávia, inclusive, foi minha hóspede do Airbnb e fez o filho dela na minha casa. Lindo. Eita, Flávia! Eita, coisa boa, Flávia! A Keila também tá aqui. Mas assim... a Priscila, minha amiga, também. Amei, Priscila! Obrigado, Pri. Tá vendo? Coisa boa. Muita gente participou. Eu quero agradecer todo mundo, de verdade. E quero falar que eu falo com os meus pais todo dia. A primeira coisa que eu faço, eu acordo, eu dou bom dia. Tipo, tô viva. E a gente se mantém, a gente se fala, a gente tem um grupo da família, o núcleo, depois tem o núcleo da minha avó, e depois tem o núcleo da família, que é muita gente. A gente está sempre junto. E eu aprendi isso com uma pessoa que eu admiro muito, que é uma amiga minha que fala que não é preciso estar perto para estar junto. Então, quer dizer, não é preciso estar junto para estar perto. Ou seja, não é aquela proximidade física, é você se manter presente com a pessoa, né? Então é isso, gente. Obrigada, Val, pela oportunidade. Muita saudade de você. Muitas saudades. Linda, linda. Você é linda desde quando nasceu. Gente, só para fechar, a Manu, ela é filha da Laura Olívia. Laura Olívia é minha prima, que é filha da Nadir, que é irmã da minha mãe. São grandes mulheres. O Lucimar está aqui, a Laura está aqui, eu e a Manu também, somos... a Vanilla também, eu e a Manu somos fruto de mulheres incríveis. Também. Incríveis. Por isso que a gente pode voar, porque a nossa base, olha, é forte. A minha Bia, é forte. A avó,
A minha avó Maria Laura, sua bisa Maria Laura. Pessoas muito, muito, muito fortes, né? Muito fortes. Obrigada de novo, Val. Um beijo. Um beijo. Boa noite. Deus te abençoe. Amém. Fica com também. Deus. Amém. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada.